Você precisa saber. Você precisa saber. Você precisa saber. Vale 360. Desde o fato que aconteceu, né? Entre a tristeza de tudo que aconteceu, essa angústia de não ter pista, não tinha pistas durante uma semana, de onde o indivíduo estava, o que tinha acontecido, o porquê, o motivo. E a gente sempre andando em 2, 3 pessoas, pelo menos, nunca sozinho, não dormia à noite com o pensamento que o cara podia aparecer a qualquer momento. Família toda, ninguém dorme direito, não dormiu a semana inteira. Com a preocupação, né? Se o rapaz ia aparecer a qualquer momento para tentar matar mais alguém ou se acabar por aquilo mesmo. Durante estes 8 dias, como é que foram as buscas, particularmente as suas buscas e as buscas daqueles mais próximos ao seu pai? Sim, então, esses 8 dias eu fui praticamente todos os dias na fazenda. Eu tinha um sentimento que ele estava lá dentro da fazenda ainda, em algum lugar. E esses dias todos eu sempre cacei ele todo momento. Andei toda a fazenda, andava pelos mato lá, pelo mato fechado na fazenda, sempre procurando ele. No fundo eu tinha certeza que ele estava lá em algum lugar. A revelação de que ele estava nessa gruta, no dia lá dos acontecimentos, né, e depois confirmado pela polícia nesta segunda-feira, foi alguma surpresa? Ele tinha realmente a visão panorâmica? Poderia fugir a qualquer momento? Sim, onde ele estava, ele tinha uma visão privilegiada da fazenda toda. Ele estava lá no alto do morro, no fundo da fazenda. E ele conseguia ver todinha a fazenda, todo o movimento. Se tinha acesso para a cidade a qualquer momento. E qual foi o momento no sábado que as pessoas ficaram sabendo que havia alguém por ali? Então, como é que foi isso? Como é que aconteceu? No sábado, na parte da tarde, eu estava indo para o clube de tiro para resolver uma parte de documentação e já aproveitar para treinar um pouco. Eu sempre aproveito. E quando eu estava no caminho, aí me ligaram que o pessoal de moto estava fazendo trilha lá, uma turma de moto. Que graças a Deus, graças a eles, eu tenho que agradecer muito. Reconheceram ele lá no alto, no meio da trilha, que passa na divisa com a minha casa, com a minha fazenda. E quando o senhor foi avisado, o que aconteceu? O senhor se dirigiu ao local, eles fizeram um cerco, a polícia que já estava por ali também foi acionada. Como é que foram esses acontecimentos? Então, um colega me avisou que tinham postado no grupo de trilha. E aí, imediatamente, eu voltei e passei aqui no batalhão da Polícia Militar de São Luís. E, de imediato, a equipe foi comigo até o local. Eu já conhecia lá, por eu fazer trilha naquele lugar também. E, chegando lá, no difícil acesso, não tinha como chegar de carro, só apenas a pé ou de moto. E a gente subiu uma parte a pé, onde o pessoal da moto desceu para dar um apoio para a gente e levou a gente até lá em cima, no alto do morro, onde ele se encontrava. O momento em que ele te ameaçou e aconteceu a sua reação em legítima defesa, foi ainda na parte de cima? Sim, ele escapou do pessoal lá das motos que estava tentando cercar ele, e ele correu para dentro da fazenda, na parte lá dos fundos da fazenda. E a polícia ficou procurando ele na parte lá onde estava o matagal amassado, evidenciando que ele já estava a semana inteira lá naquela região. E foi quando a equipe de moto que estava subindo encontrou ele, avistou ele lá embaixo dentro da fazenda e começou a gritar. E aí o pessoal da Polícia Militar estava lá no meio do mato ainda. Foi onde eu corri tentar fazer com que conversar, tentar ganhar tempo para a Polícia Militar chegar no local.
E nesse período ele pegou a faca e partiu para cima do senhor? Sim, tentei conversar com ele, perguntar o que tinha acontecido, por que ele tinha feito isso. Tentei enrolar ele um pouquinho, mas ele não conversou, já retirou a faca que estava na cintura e veio para cima de mim. E o que o senhor fez? Como eu sempre estava com o meu psicológico já bem abalado, mas eu estava centrado que eu queria pegar ele vivo. Eu queria que ele pagasse em vida. Então eu dei um tiro para cima, pedi para ele parar e ele mesmo assim ele não parou, continuou vindo em minha direção. Aí foi onde eu fui obrigado a alvejar na região do ombro para pegar ele ainda com vida. Tá, o senhor foi preso, pagou fiança, tá ali em liberdade por conta de ter atirado nele e ter o porte, não ter o porte de arma segundo a Polícia Civil. Se o senhor pudesse e quisesse, o senhor teria matado ele? Sim, com certeza. Sou 10 anos atirador esportivo e eu tenho total estrutura para, se eu quisesse ter matado ele na hora, eu tinha matado. Tanto que eu fiquei com ele lá alvejado até a polícia militar chegar e segurei ele lá, não fiz nada, não tentei matá-lo, nem nada. E nesse período ele não esboçou mais reação? Após ser atingido não houve mais reação? Não houve reação. Lógico, logo que eu fui atingido ele já caiu no chão e a gente abordou ele e seguramos no lugar. O psicológico depois dos acontecimentos, como o senhor reagiu, a família reagiu, sua irmã? Sim, fica a tristeza, né, por conta do assassinato do meu pai. Minha irmãzinha com certeza está muito abalada, em choque ainda. E tem o sentimento de alegria de eu mesmo ter pego o assassino do meu pai, um certo orgulho por isso, mas ao mesmo tempo uma revolta por conta do final, do acontecido final, né? Fui preso, tive que pagar fiança, fui extremamente maltratado na delegacia, fui questionado contra meus documentos, tenho licença, mostrei todas as minhas documentações em dias, e mesmo assim fui questionado. O delegado me questionou contra a veracidade dos meus documentos. Fiquei lá por 12 horas praticamente, sem motivo, sem necessidade, acredito eu. E atirei nele dentro da minha própria casa, estava dentro da minha fazenda. Então fica essa revolta, essa indignação também nessa parte. Porque apesar de eu ter sofrido toda essa semana, esse sofrimento todo, ainda tive que passar por mais esse constrangimento agora. Doutor, não sei se o senhor pode falar sobre os fatos em si. Chegou a questão do depoimento do assassino, né? Dizendo que tudo começou por causa de uma dívida que seria uma dívida trabalhista. O senhor tem conhecimento disso? O seu pai chegou a mencionar isso ou não? Não tinha conhecimento algum sobre esse fato. Tanto que, segundo a própria esposa do meu pai, ele saiu de livre e espontânea vontade, saiu feliz. Então não tem como eu falar sobre a questão. E o seu pai já conheceu ele em Santos, na verdade, quando ele era morador de rua, né? Era morador de rua em Santos. Meu pai tinha esse costume, ele fazia amizade com os moradores de rua lá no Porto de Santos, que ele trabalhava. Ele gostava de ajudar as pessoas e sempre ele trazia alguém, ele conversava e trazia alguém para a fazenda para trabalhar, dava comida, dava tudo, para tirar da rua e tentar ajudar. Isso aí foi uma coisa que ele sempre fez. Perfeito. Diego, quer falar mais alguma coisa a respeito desses acontecimentos? Não, fica esse sentimento, né? A tristeza, o orgulho de ter caçado e conseguir pegar ele vivo para ele pagar vivo.
E a decepção aí com o desenrolar aí da justiça, no meu caso. Né? O que você espera da justiça, né? Quando o caso entrar para ser julgado, o que o senhor espera? Que ele pague agora em vida, né? Que é o que eu sempre quis. Ele fique aí o resto da vida de preferência dentro da cadeia aí, se Deus quiser. Perfeito. E uma pergunta que é até difícil para a gente escutar, mas eu preciso fazer. O senhor perdoa ele? De maneira alguma. O que ele fez, a brutalidade que foi o assassinato do meu pai, a brutalidade que ele fez com a minha irmã, não tem como alguém perdoar. Você precisa saber. Você precisa saber. Você precisa saber. Você precisa saber. Vale 360.